Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Dr. João Jackson Duarte, médico, cardiologista, cirurgião cardíaco, medicina integrativa, né, Jackson? E aí, por que surgiu a história desse vídeo? Para quem não sabe, no Hospital Scala nós já estamos suplementando alguns pacientes, né? E ontem eu vi um vídeo seu, você falando sobre melatonina. Você estava dando plantão e aí você estava falando dos benefícios da melatonina. E que você comentou, aí, vamos dar clonazepam para meus pacientes aqui. E eu, como pro hospital, falei assim, tem que conversar com o Jackson a respeito. Fala um pouquinho da melatonina, Jackson. Então, Rodrigo, obrigado até pelo convite, né? E o importante para que as pessoas que seguem no Hospital Scala, e até os meus seguidores que me acompanham, é entender que a integralidade do cuidado do paciente é uma ferramenta poderosíssima e que, infelizmente, aquelas pessoas, às vezes, retrógradas, que ainda pensam só no medicamento como base de tratamento e para fornecer uma vida saudável ao paciente, essas pessoas elas estão obsoletas. Tá? Então, hoje em dia, com o conhecimento científico que a gente tem em relação à suplementação, reposição hormonal, atividade física, medicamentos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, o antihipertensivo, o antidiabético, ninguém é contra o medicamento, mas nós também somos a favor de fornecer para os pacientes uma suplementação que vai contribuir com o tratamento. E nesse aspecto, né, nesse conceito é que entra a melatonina. Então, ontem eu fiz um vídeo, estava de plantão numa unidade coronariana de um hospital aqui da cidade, onde quem já ficou internado numa UTI ou numa unidade coronariana sabe como que as noites demoram a passar. Barulho, conversa, luminosidade, ou seja, será que um paciente com problema cardíaco perder uma noite de sono, será que isso é bom para a saúde desse paciente? Será que o paciente que vai se submeter a uma cirurgia no outro dia, uma angioplastia, vai se beneficiar mais do seu sono com um clonazepam com a melatonina, que é uma molécula fantástica? É o principal hormônio do nosso corpo, é o maestro da sinfonia hormonal, é a melatonina. Então a melatonina ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela diminui a morte celular para o paciente oncológico, ela diminui a apoptose nas células saudáveis e aumentam a morte celular, a apoptose na célula cancerígena. Olha que molécula fantástica! Como que pode ter uma inteligência essa molécula? Então, a melatonina, no paciente que infarta, por exemplo, se é um paciente que está fazendo uso de melatonina, ou se é um paciente que não, inclusive tem trabalhos mostrando isso, que o paciente que vai fazer uma angioplastia, uma cirurgia, ou mesmo o paciente que infartou nas primeiras horas, recebe uma infusão endovenosa de melatonina. Esse paciente tem redução do tamanho do infarto. Tamanha a propriedade anti-inflamatória, antioxidante e anti-apoptose, antifibrótica da melatonina. Nós fomos numa feira, a maior feira da América Latina, Naturaltech, de suplementos, e estou até arrepiado. Eu falei para minha mulher que eu fiquei impressionado. E é como você disse, quem não está indo para o lado da suplementação já está ultrapassado, porque é incrível o que está fazendo com as pessoas. Nós começamos aqui, Jackson, com pacientes graves do Dr. Jara, que você conhece, paciente com câncer, paciente com colectomia, Whipple, tudo, e eu cheguei para o Jara, vamos suplementar. E aí nós começamos a suplementar com creatina, com glutamina, com whey proteico, peptídeo de colágeno, né, com probiótico, com... Cara, o paciente que ele ficava 2 dias, 3 dias, 4 dias, o paciente ia definhando, e você pode fazer a parenteral, você pode fazer enteral, você pode fazer o que for,
O paciente ele vai definhando. E nós começamos a suplementar. Cara, aquele exudato da secreção, cara, segundo dia, sumiu. E levava 8, 9 dias. O paciente que não conseguia deambular, andando. No segundo dia, eu falei, quê? Esse negócio é bom. Eu vou estudar. E aí o Jackson já é estudioso disso. Nós conhecemos há mais de 20 anos. E o Jackson está nessa bandeira aí carregando há muito tempo. E eu cheguei e falei assim, cara, eu estou muito impressionado com isso. E vamos começar a fazer isso no hospital. E aí, a hora que eu vi o teu vídeo da melatonina, eu falei, cara, eu vou dar melatonina no plantão noturno, o pessoal dormir. É lógico, claro. Porque é um hormônio do sono, né? E é um suplemento, né? Hoje a melatonina, ela é um hormônio, mas hoje ela é vendida até como suplemento. Entendi. Suplemento. É importante a gente saber que a partir de um momento em que a gente vai envelhecendo, a eficiência metabólica do nosso corpo, ela é mudada, ela altera pelo próprio envelhecimento celular. Por exemplo, quando você compara um paciente com 60 anos, ele produz cerca de metade da melatonina do que uma criança de 6 anos de idade. Para vocês terem uma ideia. A melatonina ela não vai muito além do sono, Ela controla a divisão celular, ela controla o ciclo circadiano e com o ciclo circadiano ela controla a produção dos outros hormônios. Por exemplo, cortisol, a própria testosterona. A gente sabe, Rodrigo, que a gente vive no meio médico, a gente participa de corpo clínico de hospitais e a gente tem contato com pessoas da área da saúde, por exemplo, que fazem plantão noturno. São as pessoas mais doentes que tem, são aquelas pessoas que, por questão profissional, tem que dar plantão noturno, não dorme. Por que elas são doentes? Por que essas pessoas são obesas? Por que essas pessoas são diabéticas? Por que essas pessoas têm mais câncer? Por que essas pessoas têm mais doença cardiovascular? Qual a razão? A perda do ciclo circadiano. Ou seja, a molécula mãe da orquestra hormonal chama-se melatonina. Então, parabéns novamente para o Hospital Scala, que está fazendo uma disrupção do ponto de vista de tratamento a nível hospitalar. Porque assim, no meu consultório já há mais de 15 anos que eu suplemento meus pacientes, há mais de 5 anos, mais de 15 anos que eu passo a solução Sinatra, inclusive é um novo tema aí para um próximo vídeo, né? Paciente com insuficiência cardíaca que já passou por inúmeros colegas tomando medicamento, só o medicamento, ninguém é contra o medicamento, mas a nossa saúde vai além do medicamento. Agregando. Você vai promover um tratamento sinérgico. O que é sinergia? É somatória. Somar a qualidade, a propriedade farmacológica dos medicamentos, a propriedade farmacológica da medicina de Deus, que são suplementos. E assim, como que é a posologia disso? É conforme cada caso? Cada caso, né? O interessante e até, assim, digamos assim, a beleza da medicina integrativa é que a conduta é individualizada. Muito diferente daqueles trabalhos randomizados, duplo cego, controlados, que são importantes, são para nos dar um norte, só que esses trabalhos são baseados em resposta populacional. E a resposta populacional não é a mesma do indivíduo. Os indivíduos, eles têm um código genético próprio, uma microbiota intestinal própria, uma vida própria, né? Vida familiar, vida emocional, vida financeira. Então você precisa analisar a individualidade da pessoa para definir até a dose. Tem pessoas, por exemplo, que tomam melatonina, como vai ter aqui no vídeo, alguém vai falar assim, eu tomo melatonina e me dá efeito contrário. Eu fico acelerada, eu tenho dor de cabeça. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que têm alteração genética, um polimorfismo. O que é um polimorfismo? Uma alteração na formação de uma enzima específica, lá no fígado,
que faz parte dos citocronos 450 lá, que é o CYP1A2. Essa enzima, ela é metabolizadora da melatonina. Então, as pessoas que têm um polimorfismo nessa enzima, ela tem um metabolismo lento da melatonina. E olha só, aí eu vou dar uma dica aí de consultório, viu? Normalmente essas pessoas também têm sensibilidade à cafeína, porque é a mesma enzima que metaboliza a melatonina, metaboliza a cafeína. Então aquela pessoa toma café, fica muito acelerada, fala, doutor, eu não posso tomar café. Essas pessoas normalmente vão ter sensibilidade à melatonina. Então você tem que usar ou dose muito mais baixa da melatonina, ou muito antes de dormir, 2 horas antes de dormir, até metabolizar o suplemento, ou às vezes você não pode usar a melatonina, você tem que usar uma outra alternativa, e aí a gente tem várias alternativas. Por isso que a gente tem a prescrição médica. Prescrição médica, acompanhamento e a individualidade da pessoa. Muito feliz pelo seu vídeo e assim, eu vou ser sincero, eu era muito ignorante em relação a isso. E aí eu comecei a suplementar alguns pacientes aqui, eu vi o resultado da clínica, a clínica é soberana, e aí vendo em indicadores, exames laboratoriais, e aí eu vi o que a potência, o poder disso, e eu acredito que é mais um produto, é mais uma ferramenta para nos auxiliar como médicos, para que melhore a sua qualidade de vida, e eu não tenho dúvidas, os americanos já fazem isso há muito tempo, né? Muito tempo. Então assim, eu fiquei impressionado, eu adorei, e vocês, gostaram? Isso aí. Parabéns, Scala.